Por décadas, a mulher sofreu e ainda sofre com a opressão e violência física e lutam constantemente para que isso acabe. Por outro lado, tem o feminismo que quer a legalização do aborto. Mas não seria o aborto uma opressão e uma violência física? Então, eu sou mãe. Eu tenho uma menina de 1 ano e 6 meses. E quando a gente fala em legalização do aborto, a gente quer falar a favor da vida, porque essas mulheres estão morrendo. E elas estão morrendo de aborto clandestino. Você não tem como apagar e dizer que não existe aborto no Brasil. São 200 mil mulheres por ano, né? E quando a gente fala em legalização do aborto, a gente está falando em saúde pública. Porque a gente não pode criminalizar essas mulheres. Porque a gente costuma dizer as pobres morrem, as ricas abortam. Mas as ricas também morrem, na verdade. Mas a gente criminaliza e prende a que abortou porque é pobre. E tem muitas, na verdade, que tem dinheiro e que tá tudo bem, abortou, tudo bem, segue a sua vida. Inclusive, a gente tem, né, porque foi pesquisado já, em mulheres que abortam, geralmente já tiveram filhos, então essa ideia de que vai sair abortando, essa ideia de que é uma criminosa, que é contra a vida, isso não é verdade, porque a gente já tem indícios de que mulheres que abortam são mulheres que já são mães, muitas vezes mulheres evangélicas. A maior taxa, né, de aborto, de mulheres que fazem aborto no Brasil, são mulheres já na média dos 30 anos, evangélicas, com filhos, casadas. E é isso, são 200 mil mulheres que morrem ao ano por aborto clandestino. Isso, né, pensando num número baixo, assim. E a gente pensa assim, nós não somos mulheres que odeiam crianças. Bem pelo contrário, mãe, né? A gente adora. E é por isso que a gente não acha justo que essas crianças morram assim, sem nenhuma assistência. Porque quando a gente fala em pensar o aborto seguro, a gente pensa em toda uma estrutura que acolhe essa mulher para que ela tenha atendimento psicológico através do SUS, porque seria, assim, possível. A gente também vem tendo diversos ataques ao SUS, mas a gente sabe que é um sistema único no mundo. E a gente precisa defender esse sistema também, porque é saúde gratuita, é exemplo internacional e se a gente tivesse um governo que se preocupasse com a vida dessas mulheres e com a vida desses bebês, porque ainda não foram formados, mas que poderiam vir a ser bebês e nascer, se o Estado desse... Porque aí o Estado criminaliza... O Estado aprisiona, dá o poder punitivo, mas na hora de salvar, de dar os direitos, não dá. Por quê? Porque a gente sabe que não tem creche pública, não tem vaga na creche pública, porque não tem escola, porque a gente sabe que os índices de trabalho infantil são enormes. Porque não tem pediatra é muito fácil você aprisionar e chamar de assassina uma mulher que está completamente sozinha porque o cara largou. E te vira, faz o que tu quiser. E aí... E a gente fala do patriarcado também, né? Depois a gente pode explicar o patriarcado, mas hoje o Brasil ele é majoritariamente mulheres que criam seus filhos só, entendeu? O Brasil, a gente já diz hoje, o Brasil é um país matriarcal, porque quem sustenta as famílias são mulheres mães. A família tradicional brasileira a líder da família é a mulher, os filhos, a avós. E eu e a Thaís fizemos sociologia, né? Aí eu fiquei na área como que funciona as sociedades, não vou falar favela, ou assim, por exemplo, Sarandi, eu fiz um estudo no Sarandi, que era da onde eu vim, a minha origem, na Nova Brasília, Vila Nova Brasília, e ali eu moro num beco, então no beco, assim, tem eu fiz um estudo, uma observação, né? É uma solidariedade entre mães, assim, e vós, sabe? A mãe tem tripla jornada, e aí ela pega e deixa a filha com uma outra mãe vizinha dela e dá uma ajuda de custo, assim, dá uma ajudada. Então existe uma solidariedade na periferia, assim, entre mulheres, sabe? Tipo, e isso é uma realidade, sabe? E a gente tem que tornar isso palpável
pra se tornar política pública, sabe? Tipo... E a gente pensar também as estruturas, assim, quando me tornei mãe, durante meu trabalho de parto, eu fiquei pensando muito como é que não... Porque agora a violência obstétrica é um assunto que tá em pauta, né? Porque hoje em dia, enfim, diversos relatos de mulheres que sofreram violências horríveis no parto, e aí você se dá conta de que provavelmente a sua mãe passou aquilo, sua avó, sua bisavó, sua tataravó. Sim. Entendeu? E é muito pesado, assim, eu acho. É muita violência, misoginia. Quando a gente fala em misoginia, a gente fala de um sistema que tem ódio às mulheres, porque a gente tem o direito garantido à gestante de possuir atendimento, de possuir o direito a acompanhante em pré-parto, pós-parto e parto durante o parto. E essa não é a realidade dos hospitais, porque tem a lei, mas eles não seguem a lei. Eles dizem que, não, mas não pode superlotar. E na realidade é que os hospitais, na hora de garantir o direito à mulher, se a mulher não sabe que ela tem direito, ela fica sozinha no pré-parto. E é uma das piores dores, então é uma da maior violência. É você, tipo, não dar esse direito à mulher. E ressaltar, gente, vamos falar sobre feminismo, porque os homens estão matando, estão agredindo mulher grávida, então vocês são vocês são contra o aborto, mas vocês olham para aquela criança que tá pedindo comida na sinaleira? Vocês olham para aquelas crianças? Porque é muito fácil ser contra o aborto e não olhar para a conjuntura do país. Não olhar pro E gostaria de reforçar, né, que a gente... existe essa ideia de ser contra o aborto, mas assim, quais as possibilidades que uma mulher tem de evitar uma gravidez? Então, o processo de laqueadura é um processo extremamente desigual e misógino mesmo. Uma mulher, para fazer laqueadura hoje em dia, ela tem que estar acima dos 30 anos, já tem que ter filhos. E aí ela precisa de uma autorização do marido. O marido precisa ir até o hospital e assinar um documento dizendo que ele autoriza a mulher a fazer um processo que é no corpo dela. Exato. Então, assim, e nenhum método contraceptivo, ele é 100% eficaz. Todos eles, né, têm uma taxa de erro. E quando a gente fala em aborto, a gente tá falando de aborto até os 4 meses. Então não é um bebê que tá ali, né? Não tem um sistema... ele não sente dor. O aborto clandestino feito em açougues é o 4º motivo de morte materna no Brasil. Então a gente vai contra esse discurso falso moralista, sabe? Porque é como as meninas falaram, se você é a favor da vida, qual vida? De que vida você está falando e qual a condição de vida que você quer disponibilizar para essas mulheres e para essas crianças, entende? Que vida? E é isso, assim, em questão de assistência, quem dera a gente não precisar pedir pelo aborto, que essas mulheres tivessem seus filhos, né? Mas na realidade não é assim, gente. Os processos de pensão alimentícia nas defensorias públicas, eles assim, é muito processo, entendeu? A criança tá lá com quase 2 anos e o processo ainda não andou. Então, e o cara não tá nem aí, entendeu? E essa mulher tem emprego, onde é que ela vai deixar o filho? A gente tem que pensar sobre isso, a gente não dá pra ignorar isso, porque não tem creche. Às vezes tem creche pro filho do engenheiro na rede municipal e não tem pra mulher que não tem onde botar o filho pra trabalhar, pra procurar emprego, porque não tem emprego. Saiu esses dias do 0 Hora, uma mulher disse que cogitou dar o filho pro conselho tutelar porque não tinha onde deixar o filho. Agora, agosto, saiu, 0 Hora. Os estudos mostram que os países, os locais em que legalizaram o aborto, as taxas de aborto diminuíram absurdamente. No Uruguai, 30%. Porque isso, quando tu tem... quando tu pauta isso como um problema de saúde público e tu dá toda uma assistência para aquela mulher, para aquela família, a probabilidade é diminuir mesmo, né? Na prática, o aborto em si, em determinados casos aqui no Brasil, ele é legal, né? Tipo, em casos de acefalia, de anencefalia, de estupro. Isso é importante a gente falar, né, pra quem tá assistindo saber. Então é isso, casos de
de problemas, né, no feto e de estupro. As mulheres ainda têm direito ao aborto pelo SUS. Só que também é importante reforçar de que o tratamento que elas recebem dentro dos hospitais, na maioria dos casos, é um tratamento de violência, né? Os médicos, os enfermeiros, eles também não recebem uma formação de respeito à saúde da mulher, né? De um atendimento humanizado. Então acabam tratando as mulheres que estão nessa situação de uma forma extremamente violenta, deixam as mulheres sangrando durante horas no corredor. Porque é só a gente pensar, né? Se tem gente que trata assim quando a mulher vai dar vida ao bebê, imagina quando ela vai tentar sobreviver. Sim. E o próprio processo para aprovação do aborto nesses casos é demoradíssimo. Então, assim, eu tenho um caso pessoal meu, uma amiga minha, conhecida minha, que a bebê dela ela não queria abortar, ela queria muito aquele bebê, sabe assim? Mas ela não podia, porque o bebê tinha problema. E aí ela entrou com o processo na justiça, só que assim, a interrupção foi feita com ela com 8 meses, um baita de um barrigão. Nossa. Entende? Quando descriminalizar e legalizar, até o processo para casos que as pessoas julgam moral, né? Até esse processo vai ser mais rápido e menos doloroso para as pessoas, sabe? Para as mulheres que passam por isso. E até mesmo para um pai, né? Que não quer que para um marido, para toda a família, né? E caso o aborto seja liberado, qual seria o limite, no caso, né? Por mulher, por casal, mas como é que... nem médico define. Não existe um limite, né? Seria por necessidade. Por necessidade, assim, a mulher ela tem o direito de olhar para a sua situação, para a sua vida e decidir se ela tem condições de ter, se ela não tem, se ela quer ou não quer, né? É entender isso, entender que a mulher ela tem o direito ao seu próprio corpo, a pensar na sua vida. E então, assim, por todos os estudos, todas as pesquisas nesses locais em que já foi legalizado o aborto, mostra que a tendência é que diminua, né? Porque aí não é só o simples fato de ir lá e fazer um aborto, mas é uma série de coisas que acompanham. Então a mulher vai ter educação sexual, né? Uma realidade que a gente não tem. A gente está num governo em que proíbe a gente falar sobre educação sexual nas escolas. Então as crianças e adolescentes saem sem entender como que se usa uma camisinha, que existe DIU, que o DIU pode ser colocado pelo SUS. Todos esses processos. Então, as chances é que diminuiriam drasticamente o número de abortos feitos. Mas é isso, a mulher tem o direito, deveria ter o direito garantido, né, pelo seu corpo, a cuidar do seu corpo. Educação sexual para prevenir, né? Aborto legal e seguro para não morrer, né? No hospital para não morrer. Né? E a questão da educação sexual realmente também é muito importante, porque, sério, tem muito método de prevenção, e também de prevenção a doenças também, não só a camisinha em si. Mas também ressaltar, porque quando você vem com essa pergunta, a gente traz o peso que os nossos inimigos querem colocar pra cima do feminismo, pra dizer que vai legalizar, vão sair abortando. O aborto é só você tentar ter um mínimo de empatia pra mulher que sofre aborto. Talvez assistir algum documentário de alguma mulher que tenha um relato de que já passou por um aborto clandestino no Brasil, porque existem vários no YouTube. Pra você saber que não é um processo divertido de fazer, vou lá, quem é a mãe que quer abortar seu próprio filho, sabe? Quem é a mulher que quer fazer isso? Se a mulher precisa fazer isso, às vezes ela, com acompanhamento psicológico, talvez com o auxílio do governo, com uma estrutura que o Estado deveria dar, essa mulher não abortaria. Esse é o ponto. É isso que a gente quer falar quando a gente fala de legalização do aborto. De descriminalização do aborto, porque a gente não pode tratar essas mães como criminosas. O direito precisa rever isso. A próxima pergunta é: o que caracteriza o feminicídio?
a gente sempre ressalta que a maioria dos relacionamentos monogâmicos, eles são abusivos porque existe uma relação de poder entre o homem e a mulher. Se a relação de poder ela tá clara na sociedade, não tem como ela não tá clara no relacionamento. O abuso por parte dos relacionamentos abusivos, eles geralmente começam muito aos poucos. Alguns são mais visíveis, quando o cara de cara já fala que não vai botar esse short, de cara não vai botar esse batom vermelho. Como assim tu vai sair e não vai me avisar que hora volta? E esses estresses, eles vão se acumulando. Aí começa o primeiro tapa. E tem toda a questão de mulheres que possuem filhos, tem toda a questão de mulheres que às vezes, como não trabalham, são dependentes financeiras do homem. Então a gente precisa falar, quem nos mata geralmente é nosso marido, é nosso namorado, assim como a violência sexual. A violência geralmente é por parte do padrasto, tanto infantil quanto adolescente, quanto mulher, jovem. Geralmente é o padrasto, geralmente é o tio, geralmente são pessoas que estão ligadas no âmbito da afetividade da criança ou da mulher. Então não é muito fácil sair disso. Mas ela aceita, ela apanha porque gosta, a gente escuta isso. Quem é que gosta de apanhar? Como é que tu vai sair? Vai deixar teu filho onde? Porque creche a gente já falou que não tem, né? Então o que caracteriza o feminicídio são agressões que a violência ela sempre tende a aumentar. A gente fala isso quando a gente fala do direito das mulheres e a gente fala quando a gente fala do direito da criança, porque a gente gosta muito de falar sobre a violência que por muito tempo, historicamente, vem caracterizando a agressão aos filhos também como uma forma de educar. O direito já avançou nisso, disse não tem essa. Hoje, no Estatuto da Criança e do Adolescente, você não educa através de castigo físico, de tortura, de humilhação. E pensar que a violência sempre tende a aumentar. E o feminicídio é o estopim dessa violência, que é quando a mulher morre. Acho que é isso, né? E aí eu acho importante falar para as pessoas, para elas conseguirem identificar quando estão nesses relacionamentos abusivos, né? Então, pensar teu companheiro, ele te humilha, ele te bota pra baixo, ele te controla teu dinheiro, já aumentou a voz pra ti, já gritou contigo. Porque, justamente, por a violência aumentar, a gente tem que saber identificá-la no início. Porque se teu companheiro gritou contigo uma vez, ele vai gritar a segunda, pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 anos, né? Essa violência vai vir. E vai vir cada vez mais forte. A gente fala no ciclo da violência, né? Isso. Porque é a violência, aí tem o estopim, que é uma agressão, um grito, um tapa. E aí tem a fase da lua de mel, que ele pede perdão, que ele muda, que ele diz que ele vai mudar, que ele vem com a romantização. Aí a mulher já tá frágil, já tem os filhos, já tem toda uma conjuntura da vida dela. Ela acaba acreditando que ele vai mudar, porque ela quer mesmo que ele mude. Só que eles geralmente não mudam, raramente mudam. Então a gente precisa pensar, tentar ter empatia com essas mulheres. Sim. De que funciona dessa forma. E se vai mudar, assim, entender que não é nossa responsabilidade estar ali para aquele homem mudar. Entendeu? E assim, a gente não é mãe, nem professora, nem psicóloga dos homens com quem a gente se relaciona. Então, entender que eles têm a responsabilidade, eles têm que mudar por si só. Ter consciência. Por consciência e entender também como ajudar mulheres à sua volta que estão em relacionamento abusivo e que estão sofrendo isso. Então não é se afastar, a nossa tendência é se afastar. Ai, não aguento mais, tento ajudar, ela não quer ajuda, ela gosta de apanhar mesmo. Não, a gente tem que se manter perto, mesmo que com um diálogo, porque no momento que aquela mulher quiser sair daquela relação, ela vai precisar de apoio. E é justamente por isso que muitas mulheres se mantêm nessas relações, porque não tem um apoio de fora, né? Às vezes não tem autonomia financeira. E sobre a Lei Maria da Penha, o que vocês acham que precisam melhorar? O que você acha que está deficiente? Então, a Lei Maria da Penha, na verdade, ela vem com um grande avanço histórico, porque antes da Lei Maria da Penha a gente não tinha uma lei que garantisse que o agressor ficaria longe da vítima, apesar de ameaça.
que ele seria culpado. A gente sabe que, como eu digo, na prática não funciona desse jeito, porque todo dia tem numa manchete uma mulher que pede mandado Proteção. de proteção, para que ele fique longe, o cara vai lá e mata. Isso são coisas que acontecem seguidamente, né, na justiça do país. Tanto nesse aspecto como, por exemplo, o caso do menino Bernardo. Eu tô sempre voltando também por causa das crianças, né? Mas ele era mas é importante também falar sobre isso, porque a gente tá tendo um avanço agora de também pensar que enquanto feministas, porque somos mães, estamos avançando no feminismo, mas a gente precisa avançar porque o sistema, ele também é cruel com as crianças. E o menino Bernardo, ele tinha passado por Ministério Público, ele tinha passado por diversos órgãos da justiça, dizendo, eu não quero mais essa família, eu quero outra... Ele dizia isso pra procuradora, se não me engano. E ele foi morto. Entendeu? Então, as mulheres também são, porque a lei, ela é muito completa, mas o direito, ele tem o objetivo do dever ser, né, de futuro, da gente tentar pensar como é que deveria ser essa sociedade. A teoria é bonita, mas a prática... A teoria é muito bonita, e o nosso objetivo enquanto jurista é fazer com que o direito chegue na prática. E a lei é muito bonita, mas ela tem esse tipo de problema, assim. Por exemplo, a mulher é violentada, chega na delegacia da mulher, é maltratada, às vezes fala que foi estuprada, chega lá, tem um homem que olha pra ela e diz que tu não foi estuprada nada, ou questiona. E aí o exame legista vai ser feito por homens, que é mais um abuso. E aí isso também é um impedimento para que mulheres denunciem. Vão até lá. Exato. Porque às vezes não adianta ir. Então a gente precisa pensar o humanizado, precisa discutir o feminismo por causa disso. Porque sem essa discussão, sem a gente falar sobre isso, sem a gente ter uma sociedade que conheça todos esses problemas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A sociedade, ela cobra muito a beleza da mulher, né? Uma sociedade machista. E vocês se preocupam com essa questão? Vocês querem sempre estar bonita para serem aceitas na sociedade? Vocês querem... aos olhos dos homens, estar bonitas, ou não, vocês não se preocupam com isso, porque vocês sabem que vocês têm direito de usar maquiagem, de não usar maquiagem, de usar a roupa que vocês querem? Como é que funciona essa questão, diante dessa sociedade que cobra muito a beleza da mulher, a estética da mulher? Isso é uma questão bem forte, principalmente quando a gente pensa em mulheres lésbicas bissexuais, né? Porque... a sociedade, ela traz toda essa pressão estética para agradar ao homem. E aí, para começar, que nenhuma mulher precisa se submeter a isso, mas infelizmente, querendo ou não, a gente tá dentro desse processo. Então, é óbvio que a gente vai se sentir mal com a nossa autoestima às vezes, a gente vai ficar insegura, porque a gente já é criada para isso, né? Desde a infância, passando pela adolescência, a gente vai passando por processos que destroem nossa autoestima pra gente estar sempre correndo atrás disso. E aí a gente pensa que já temos um problema na questão salarial, de que recebemos menos que os homens, e aí a gente precisa gastar muito, muito mais do que eles em produto de beleza para se sentir melhor, para poder ocupar os espaços se sentindo minimamente bem. E aí, quando a gente pensa na questão da mulher lésbica e bissexual, isso são motivos para aumentar ainda mais a violência que acontece com nós, aumentar ainda mais a lesbofobia mesmo, né? De ver uma mulher lésbica na rua que não performa a feminilidade, que não tá com batom, salto alto, enfim, toda arrumada, e aí aquela mulher ser alvo de uma violência muito forte, né, de estupros corretivos, de não conseguir trabalho. Então, é algo que sim, a gente sente, porque todas as mulheres sentem, mas que a gente precisa pensar em como combater isso, em ir reduzindo esses estereótipos na nossa vida pessoal e entre as nossas amigas, entre as mulheres à nossa volta. O que eu posso falar sobre isso assim, a gente
diz no feminismo que você pode usar batom se você quiser, e se você não quiser, você não usa batom. Tem essa questão da liberdade, né? Muitos dizem, você é feminista, mas usa sutiã. Por exemplo, né? Tem gente que diz isso. E a gente queria ressaltar que o feminismo é justamente sobre isso. Você quer usar, você usa. Você não quer usar, você não usa. Você quer ter tal corpo, tenha tal corpo. Mas também se questionar por que eu quero ter esse corpo, sabe? E a gente vê o tempo inteiro, em todos os lugares, na TV, no rádio, no Instagram, um determinado estereótipo de corpo. Então, é normal que a gente queira ter aquele corpo, mas e às vezes a gente tem a teoria, ele sabe que é errado, mas aquilo ali tá sendo vendido o tempo inteiro pra gente. Então, sim, nós feministas, a gente fica mal com isso. Inclusive, esses dias a gente tava indo, eu e a Thaís tava indo pra uma reunião, e aí eu falando que eu ia fazer uma entrevista de emprego e tal, e que eu tava super preocupada com a minha unha, que eu não tinha feito a unha. E aí eu passei esmalte correndo, porque tinha 1 hora só pra sair de casa, eu passei esmalte correndo. E aí eu olhei assim e foda-se. Foda-se, porque o que importa é a minha competência e minha... Sabe, eu vou ficar eu era pra vaga de operador de telemarketing, eu vou ficar atrás de um telefone, sabe? Tipo, o que importa é a minha competência, o meu histórico, sabe? Não a minha unha, sabe? Mas que é algo que a gente precisa estar o tempo todo se questionando e se reafirmando, porque o resto da sociedade nos exige isso, né? Sim. E querendo ou não, se a gente sai sem estar performando essa feminilidade, a gente vai estar exposta de alguma forma. E também tem a indústria do cosmético, as indústrias dos cosméticos, elas estão se aproveitando hoje para falar de discurso de empoderamento, para falar de depilação, sabe? Então pra vender os produtos para delas, vender né? os produtos. Teve uma empresa em 2016, que eu não vou falar o nome para não gerar treta, para não... cara, ela assim, joga no Google, assim. Joga no Google. A empresa pegou e tirou a sobrancelha e o busto da Frida Kahlo, que são marcas registradas dessa artista, sabe? E quer falar de empoderamento, tipo, olha só, a Frida Kahlo, ela é muito bonita, mas como ela melhorou, olha só como ela tá melhor. Já tá impondo um padrão de estética ali, sem sobrancelha. Né? Caraca, a Frida Kahlo, é ícone, o ícone dela é também a sobrancelha e o buço, sabe? Então, aí pra desvirtuar, pra querer vender, tenta pegar o discurso do empoderamento e sabe, para continuar vendendo e lucrando as custas da nossa insegurança. Então isso também é muito discutido. A nossa insegurança existe, assim. Porque ela é feita pra existir, né? Ela a gente é criada pra um ser sistema insegura, pra ser carente. Então... E o quanto é difícil resistir a isso, porque a gente diz, não preciso desse padrão, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, eu quero aquele padrão. Né? Por questão de aceitação. Porque você quer... Aceitação, porque porque é difícil não se aceitar difícil. naquele modelo em que todo mundo diz que não. E entender que nenhuma mulher se identifica de fato com aquilo dali, né? Porque... é um padrão impossível e irreal de alcançar. Afinal de contas, essa é a última pergunta. Afinal de contas, o que querem as mulheres? Tanta coisa e tão pouco. A gente quer que as outras mães das escolas de periferia, que são mães aos 17, que são as adolescentes que engravidam, que elas também cheguem na universidade. A gente quer que as outras LGBTs vivam. A gente quer que as mulheres se organizem. A gente quer poder salvar a vida daquela que pode vir a não viver, sabe? A gente quer uma sociedade igual. A gente quer que os nossos direitos sejam respeitados. A gente quer que pare de nos matar. A gente quer uma sociedade que fale sobre feminismo, que trate o feminismo como uma coisa natural, que não escutem esses estereótipos que o tempo inteiro querem dizer que
que as feministas são loucas e mil coisas, e ressaltar que o feminismo é um movimento histórico que trouxe um monte de direito, e que se hoje você pode passar um batom, usar saia no Brasil, né? É por causa dos feministas. Calça. Calça. E é isso. Querer viver com dignidade e poder ter saúde psicológica, saúde física, poder ter os nossos direitos garantidos, ser vista como gente, né? Poder sair na rua sem medo, poder... E hoje a gente vê uma cultura do estupro que naturaliza, assim, que sempre culpa a mulher. Por exemplo, a gente vê no Facebook uma notícia de uma mulher que é estuprada pelo Uber, por exemplo, e a gente vai ver os comentários e as pessoas dizem que tava fazendo na rua, Ou como, porque que tava usando essa roupa, que tava bebendo. Mulher pode beber sim, mulher pode sair à noite, mulher pode trabalhar, mulher pode estudar. E a culpa é do agressor, a culpa Pode amar nunca quem é da quiser. vítima, a culpa nunca é da vítima, pode amar quem quiser. E é isso, né? Gente, entrevistei a Thaís, a Júlia e a Tamires, elas que fazem parte do PSOL de Cachoeirinha. As nossas redes sociais, deixa eu colar aqui. Pessoal _ Cachoeirinha no Instagram. Isso. E no Facebook é Pessoal Cachoeirinha. RS. E é isso. Se organizem, né? Estejam juntas com outras mulheres e Vamos falar sobre o feminismo. vamos lutar pela nossa vida, pelos nossos direitos. Sozinha a gente não vai pra lugar nenhum. E a história nos mostra isso. Então tá. Muito obrigado. Obrigada. Adorei a entrevista. Vocês são demais. Tamo junto mesmo. A gente que agradece de novo pela obrigada. oportunidade. Capaz, eu aqui tô muito feliz. Agradeço mesmo de verdade, tá? Muito obrigado.